Fala galera da torcida tricolor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você a respeito do São Paulo. Neste domingo, Corinthians e São Paulo se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um duelo muito difícil para o tricolor que joga fora de casa e tenta buscar a primeira colocação do campeonato, a liderança do Brasileirão 2022. Para isso precisa quebrar o tabu, vencer o Corinthians na Arena de Itaquera, que o São Paulo nunca venceu até o momento. O confronto, entre Corinthians e São Paulo prevalece para o adversário, para o rival, e dessa vez o São Paulo está motivado a quebrar o tabu. Além disso, precisa de uma vez por todas, acabar com esse problema. O São Paulo, que já virou motivo de chacota, não só a torcida, mas a instituição e também os jogadores, nas mídias sociais, jornalistas esportivos e nas redes também. O São Paulo já vem sendo zoado há muito tempo e dessa vez parece que os jogadores estão dispostos a acabar com esse problema. O São Paulo, que tem agora jogadores mais experientes, mais cascudos, que talvez não queiram levar problema para casa, Então, mais uma vez, isso pode entrar em campo, porque já entrou em campo a questão do tabu, e é um ingrediente apimentado para este jogo. E nós vamos conferir as informações entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto histórico, o Corinthians tem uma vantagem sobre nós, São Paulinos. Infelizmente, o rival tem mais vitórias do que o São Paulo, Até o momento, pela fonte Goal, são 351 partidas em que Corinthians e São Paulo se enfrentaram. 131 vitórias do rival contra 109 do tricolor e também contando com 112 empates. Além disso, o São Paulo não leva a melhor no Campeonato Brasileiro. São 68 jogos entre Corinthians e São Paulo, 27 empates, 23 vitórias do Corinthians contra 18 do São Paulo. Infelizmente, o tricolor vem sofrendo com o problema histórico e na Neoquímica Arena aí são 15 jogos de majestoso entre São Paulo e Corinthians na Arena de Itaquera. São 15 jogos, 10 vitórias do rival e 5 empates. Na Arena de Itaquera, o São Paulo nunca venceu desde 2014 e agora isso deve entrar em campo. Sendo assim, o Rogério Ceni deve colocar uma escala completamente agora de titulares e mais jogadores aí cascudos, experientes. Alguns jogadores ali da base que já têm uma bagagem um pouquinho maior, então devem estar em campo e eu acredito que o Rogério Ceni vai colocar o São Paulo num sistema diferente, num 3-5-2. Na minha opinião, eu acho que ele vai fazer isso, vai liberar um pouquinho mais o Wellington pela lateral esquerda, vai segurar um pouco mais o Rafinha pela direita e nós vamos ver como que o São Paulo pode vencer o Corinthians. A escalação do São Paulo. Então, Jandrei, Arboleda, Diego Costa e Léo deve ser o time ali, o time do São Paulo, a parte de zaga. Igor Gomes, Nestor, Wellington, Alisson e Rafinha devem fazer uma linha de meio com as duas alas, E o Rafinha segurando um pouco mais para liberar bastante o Wellington e o Léo que vai fazer a recomposição ali pela esquerda, Quase como zagueiro lateral. Na frente, Caleri e Luciano. Deve ser esse o time do São Paulo. O Caleri um pouquinho mais centralizado ali entre os zagueiros e o Luciano tentando fazer aquela movimentação, frontal da área para o meio e caindo ali mais para a direita, que é o que ele costuma fazer. Na recomposição de marcação, o São Paulo deve jogar numa linha de 5-4-1. Assim, o Rogério Ceni vai dar um pouco mais de compactação na equipe, vai tentar trazer esses jogadores mais para o meio, tentando ali fechar bastante aquela posição para que não haja a movimentação do Renato Augusto, do Renato Augusto e do Juliano, que costumam flutuar ali pelo meio. O William, que costuma trazer de fora para dentro para tentar fazer um chute, E o São Paulo deve jogar aí na parte defensiva no 5-4-1. Assim fica Wellington e Léo fechando pela esquerda, Arboleda centralizado no meio da área, Diego Costa e Rafinha tentando fechar mais pela direita. Nestor, Igor Gomes, Luciano e Alisson devem recompor a linha do meio e o Caleri deve ficar ali entre os zagueiros, tentando fazer o bloqueio dos passes laterais ali mais à frente.
Assim deve ser o São Paulo na parte defensiva quando estiver sem a bola. Com a bola, o São Paulo vai tentar atacar, tentando a movimentação lateral, eu acredito que pelo lado esquerdo. Aí vai depender se vai jogar o Wellington ou o Reinaldo, não dá pra gente ter total certeza, né? A escala de arbitragem desta partida, né, vai ficar aí por conta do Wilton Pereira Sampaio, é o árbitro FIFA, o assistente número 1, o Bruno Rafael Pires, também FIFA, e o assistente número 2, o Bruno Bosquilha. Todos aí são árbitros FIFA, né? Tanto o árbitro como os dois bandeiras. O quarto árbitro, o Lucas Belotti, de São Paulo, o analista de campo, o Márcio Brandão, e o árbitro de vídeo, a Daiane Caroline Muniz dos Santos, também de São Paulo, FIFA. No AVAR, Fabrício de Moura, São Paulo, e no observador de VAR, o Alício Pena Júnior, aí de Minas Gerais. O São Paulo que fez uma preparação para este jogo contra o Corinthians, depois do jogo contra o Jorge Wilstermann, treinou na sexta-feira, né? O São Paulo folgou pela manhã, treinou na sexta-feira à tarde e neste sábado pela manhã. O elenco se reapresentou e já foi em treinamento preparar aí para o duelo contra o Corinthians. Alguns jogadores não jogaram contra o Jorge Wilstermann e fizeram uma atividade um pouco mais intensa. Os jogadores que jogaram contra o Jorge Wilstermann fizeram um regenerativo e também um treino de atividade tática 11 contra 11 ali de finalizações, né? Campo reduzido, trabalhando bastante movimentação e troca de passes. E quais são os 5 passos que o São Paulo deve ter para conseguir vencer o Corinthians na Arena de Itaquera? Primeiro, o São Paulo precisa mudar a postura dos jogadores dentro de campo. Não dá para aceitar jogadores insolentes dentro de campo, né? Jogadores insolentes não conseguem vencer jogos grandes como este que o São Paulo tem neste domingo contra o Corinthians fora de casa. Então o São Paulo precisa mudar a postura, a vontade dentro de campo, precisa entrar com fome, com vontade de vencer, senão não consegue vencer o Corinthians fora de casa. Segundo passo, o São Paulo precisa mudar a mentalidade. A mentalidade desses jogadores deve ser um pouquinho mais inteligente. O São Paulo que tem que ter um pouquinho mais de paciência em alguns momentos, mas de objetividade em outros momentos. O São Paulo não pode ficar tocando para o lado, tocando para trás, sem objetivo. Então, além da postura, tem que ter a mentalidade de time vencedor, de time campeão, de time que quer algo mais no Campeonato Brasileiro. Terceiro passo que o São Paulo precisa para vencer o Corinthians na Arena Itaquera. Precisa de atenção. O clássico é vencido nos detalhes, já diz o ditado. Então, se o São Paulo não tiver atenção, vai tomar gol besta, gol bobo, né? Então, tem que ter atenção em todos os momentos. Bola parada, cobrança de lateral, cobrança de escanteio, falta. O São Paulo não é um time atencioso, né? Que tem atenção durante o jogo, que está ligado o tempo todo. Infelizmente, o São Paulo já sofreu muito por esses momentos de apagões e acabou tomando virada, acabou tomando goleada, como já aconteceu. Então o São Paulo precisa ter atenção. Quarto passo para o São Paulo vencer o Corinthians e quebrar o tabu. O São Paulo precisa jogar com união, né? O São Paulo que precisa de união entre os atletas, entre técnico e jogadores. Por quê? Já houve alguns momentos, né? Nós vimos ainda o ano passado Benítez indo cobrar uma falta e aí o Nestor tirando o Benítez da falta para o Igor Gomes cobrar. Jogadores que às vezes não têm união para cobrar um pênalti, né? Sentiu que o outro está melhor, está no melhor momento, deixa o outro cara bater. Apesar de que isto já é definido, né, pelo Rogério Ceni, até ali o São Paulo tem bons batedores, mas já aconteceu do Calleri deixar o Luciano bater, do Luciano deixar o Calleri bater. Então isso precisa acontecer, do próprio Reinaldo, que é o cobrador do São Paulo, também deixar o Luciano bater ali. Então precisa de união. Outro passo que o São Paulo precisa ter é a experiência. O São Paulo que vence clássico tem que ter experiência. O São Paulo que foi disputar a final do Paulista contra o Palmeiras foram jogadores inexperientes.
né? Os meninos da base não tiveram experiência, não conseguiram segurar o resultado. Então, esse time, para vencer o Corinthians, tem que ser um time mais cascudo, mais maduro. Então, eu acredito que o Rogério vai colocar aí o Reinaldo, talvez, o Patrick, jogadores que têm um pouco mais de casca, né? Que conseguem enfrentar a classe, que conseguem suportar a pressão da torcida, a pressão do adversário. Então, o São Paulo precisa de experiência. Com esses 5 passos, o São Paulo consegue vencer o Corinthians na Arena Itaquera. E eu volto para trazer informações deste jogo, no pós-jogo entre Corinthians e São Paulo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ter a transmissão da Rede Globo e do Premier, o jogo às 4 horas da tarde neste domingo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e também ativa o sininho das notificações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e muito obrigado aos novos inscritos. Eu sou o Turbina Tricolor e agradeço a sua presença aqui. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu!